Olá pessoal, como estão? Continuando agora com a correção, comentário da prova de língua portuguesa da Prefeitura de Praia Grande, cargo de agente administrativo, prova realizada em 2024. Vou deixar aqui o link no card com as questões anteriores, o comentário das questões de 1 a 4, o vídeo anterior, e vamos dar sequência a este comentário. Vamos ver a questão número 5. É uma questão que, novamente, a gente não precisa ler o texto de primeira, a gente já pode ir direto para o enunciado da questão. Enunciado: quanto ao aspecto gramatical do texto, está correta a alternativa. Aspecto gramatical. Quando ele fala isso, ele pode se referir a qualquer assunto da parte de gramática. Letra A. A vírgula na oração na exposição 2020 foi a mesma história. Está empregada incorretamente. Ele diz que a vírgula está incorretamente empregada, porque não se pode separar sujeito do verbo. Nós falamos disso aqui na questão número 4, essa separação de sujeito do verbo pela vírgula. Não pode haver a separação nessa ordem direta. Bem, nessa frase a gente precisa ver quem é o sujeito do verbo foi. O que foi a mesma história? Na exposição de 2020 foi a mesma história. Algo foi a mesma história. É um sujeito oculto. Não tem um sujeito explícito. Na exposição 2020 é a classe gramatical, digamos assim, a morfologia dela, ela é considerada uma locução adverbial de tempo, quando na exposição de 2020, naquela época, naquele período, se a locução é adverbial, então a função sintática é de adjunto adverbial. Tanto o advérbio quanto a locução adverbial, que são funções morfológicas, elas possuem como função sintática de adjunto adverbial. Então, essa alternativa aqui, letra A, está incorreta, não está correta. Letra B. O uso do ponto e vírgula serve no texto para separar os itens enumerados, 1, 2, 3, 4 e 5, e dar sequência a eles. Podemos ver aqui no texto o uso do ponto e vírgula no final das frases dos itens 1, 2, 3, 4 e 5. 4, no caso, o 5 é o ponto final. O ponto e vírgula serve exatamente para isso. Repara que o último elemento, o número 5, ele está finalizado por ponto. Ou seja, aqui, de fato, acaba o texto, acaba a enumeração. Enquanto isso, no meio das enumerações, para dividir as enumerações, se utiliza ponto e vírgula, que é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Ele ajuda justamente a indicar que há uma enumeração, que é uma separação de itens similares. Então, aqui está correta a letra B. A opção correta é a letra B, indicando o adequado uso do ponto e vírgula. Letra C. No final do item 5, Smart Driver, etc. Aqui, o conceito de Smart City, Smart Driver, etc. A vírgula deveria estar presente no lugar da conjunção e, antes do etc. Bom, essa opção ela é incorreta porque quando existem elementos separados por vírgula, mais de 2 elementos, o último elemento, ou seja, do penúltimo para o último, ele não deve ser separado por vírgula, ele é separado pela conjunção e. A vírgula é apenas para separar os elementos intermediários e não o penúltimo do último. Então, letra C está incorreta porque ele diz que deveria estar presente no lugar da conjunção, quando isso não é verdade. Letra D. Os 2 pontos existentes no texto são desnecessários. Ele diz que são desnecessários, uma vez que não há sequências explicativas
após essa pontuação. A gente utiliza os dois pontos justamente para indicar algo que vem após, para indicar que o que vem após se refere a uma exemplificação, uma enumeração do que acabou de ser dito. E o que ocorre nesse texto é justamente isso. Havia uma sincronicidade, assim finaliza aqui esse primeiro parágrafo. E aparecem os dois pontos. Esses dois pontos quer dizer que vai vir depois algo que se refere a essa sincronicidade. Pode ser exemplificação, enumeração, é o que ocorre aqui, enumeração. E quando ele diz que não há sequências explicativas, isto não é verdade. Este item aqui, ó, não há sequências explicativas, é incorreto. Então a resposta é a letra B. Número 6. É bom ver que você se preocupa comigo, papai. O emprego das vírgulas, está aqui a vírgula antes do papai, né? Entre o comigo e o papai. O emprego das vírgulas se deu em razão da mesma norma gramatical das utilizadas na frase acima. Na verdade, né, não é das utilizadas, né, é da utilizada. Só tem uma vírgula aqui. E ele está pedindo a opção em que aparece o uso da vírgula ou das vírgulas, né, pela mesma razão que ocorre nessa frase de cima. Vamos observar na frase de cima o porquê que essa vírgula está separando o papai. É bom ver que você se preocupa comigo, papai. Podemos reparar que uma pessoa falando com outra, que é seu pai. E essa palavra papai está sendo usada para se referir a essa pessoa, a esse interlocutor com quem a pessoa está falando. Quando a gente utiliza expressões assim, de chamamento, de invocação, convocação, a gente está usando uma função sintática chamada vocativo. É o que ocorre em papai. Em qualquer outro exemplo em que você chame alguém ou alguma coisa, você estará usando o vocativo. Meu Deus, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Esse Deus meu é o vocativo. É separado por vírgula. E agora, José? A festa acabou. José também é um vocativo, é uma pessoa com quem se está falando. E quando eu utilizo o vocativo, a regra diz que deve ser separado da frase por vírgula. Logo, papai deve ser separado por vírgula. Por quê? Porque é um elemento da enunciação, ou seja, da fala. É um elemento que não se relaciona com outros elementos sintaticamente. Ele é um elemento solto. Por isso, utiliza vírgula. É como se estivesse dizendo, olha, a palavra que vai vir agora não tem relação sintática com o restante da frase. Por quê? Porque está servindo apenas para chamar o interlocutor. Vamos ver o que acontece nas opções abaixo. Letra A. Pare de se preocupar, meu querido. Eu estou bem. Podemos perceber que meu querido faz justamente essa função de chamamento. Logo, vem separado do restante da frase por vírgulas. 2 vírgulas. É como se tivesse parênteses. Bom, então já podemos marcar aqui como opção correta a letra A. A mesma norma gramatical das utilizadas. É o que ele quer, vocativo na letra A. Letra B. Recife, capital de Pernambuco, é uma cidade linda. Capital de Pernambuco não está chamando. Nem Recife é um chamamento também. Na verdade, Recife é o sujeito de é uma cidade linda. Recife é uma cidade linda. E esse capital de Pernambuco é uma expressão que está explicando o substantivo Recife. Quando isso ocorre, temos a função sintática de aposto. É o que ocorre em capital de Pernambuco. Aposto é essa explicação de um substantivo anterior. E a regra também diz que o aposto ele é separado por vírgula também. Porém, o motivo dessa vírgula da letra B é diferente da letra A. Letra A é um chamamento, letra B é uma explicação. Letra C.
Arlindo, pai do rapaz, procurou justificar. Arlindo é o sujeito do verbo procurou. E a expressão pai do rapaz está explicando quem é Arlindo. Arlindo, que é o pai do rapaz, também é um aposto. Essa expressão pai do rapaz explica o substantivo Arlindo. Há separação por vírgulas? Sim, porém não pelo mesmo motivo que ocorre lá em cima vocativo. Aqui na letra C também é um aposto. Letra D. O candidato esbaforido chegou antes de os portões serem fechados. Essas vírgulas aqui estão separando o adjetivo esbaforido do substantivo candidato. Por que isso ocorre? Porque esse esbaforido não é uma condição permanente do rapaz, é uma condição passageira, é uma característica do momento. Isso caracteriza esbaforido como predicativo e não como adjunto adnominal. Adjunto adnominal é uma condição que faz parte do substantivo. Se eu não tivesse essa vírgula aqui após o candidato e antes de esbaforido, eu estaria dizendo que o candidato ele é sempre esbaforido, um candidato específico. O candidato esbaforido chegou antes de os portões, ou seja, o candidato que tem por característica ser esbaforido chegou antes. Quando eu utilizo essa vírgula, eu estou separando o adjetivo do substantivo candidato, de forma que se torna algo passageiro. O candidato que naquele momento estava esbaforido, chegou antes de os portões. É como se eu falasse também, o candidato chegou esbaforido, ou seja, esbaforido vindo antes do chegou. Essa é a diferença quando eu utilizo vírgula entre o substantivo e o adjetivo que se refere a ele. Se não tiver separado por vírgula, é ADN, adjunto nominal. Se tiver separado por vírgula, é predicativo. Beleza? Então, resposta aqui, letra A mesmo, é vocativo. Na letra D, é predicativo. Questão número 7. A questão número 7 ela é bem interessante, é muito interessante mesmo. Ela requer um conhecimento contemporâneo, um conhecimento atual sobre o lixo. Leia a manchete publicada em junho de 2023. Lixo ganha novo significado no dicionário. A mudança no significado da palavra lixo refere-se a questões ambientais e sua preservação. Essa palavra aqui, essas duas palavras, na verdade, as questões ambientais e preservação, elas são fundamentais para a gente responder a questão. A mudança, que mudança se refere a essa? A que mudança se refere essa palavra? A esse novo significado aqui, novo significado no dicionário. Assim, de acordo com o contexto atual, contexto geográfico atual, sobre o que deve ser considerado lixo, qual é o significado que melhor atende essa mudança? Então, temos aqui dois fatores. É uma afirmação que ele traz sobre a mudança no dicionário, que é isso aqui, a mudança no significado da palavra lixo refere-se a questões ambientais e sua preservação, e essa parte de baixo, assim, de acordo com o contexto atual, ou seja, um conhecimento atual do que nós vemos, do que nós percebemos, do que nós temos contato sobre o que se faz com o lixo. Sabemos atualmente que o lixo ele é considerado muitas vezes algo que polui, mas também é considerado algo que se reutiliza. A ideia que percebemos é que a tentativa que se tem atualmente é o máximo possível de reciclar lixo, de reutilizar, na verdade, itens não utilizados mais. Bem, tendo esse contexto em mente, ele pergunta: qual é o significado que melhor atende essa mudança? Letra A. Lixo seriam resíduos, detritos ou materiais descartados e considerados sem utilidade ou valor. Essa palavra aqui, considerados, ela é importante, porque às vezes eu posso considerar algo sem utilidade e sem valor, quando ele na verdade tem muita utilidade e muito valor. Então, quando eu utilizo considerados, isso não significa que o item é de fato um lixo.
Eu posso, né? Muitas vezes uma pessoa pode jogar uma cadeira boa, utilizável, fora, porque não gosta mais dela e quer uma outra nova. Essa cadeira que foi jogada fora é um lixo? Não, não é um lixo, só é um item que foi considerado sem valor. Então foi descartado, mas ele pode ser reutilizado. Então não se considera lixo, né? Não é de fato, né, um lixo. Alguém pode considerar, mas não é de fato um lixo de acordo com esse novo significado. Letra B. Sujeira, imundície, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. Novamente, isso aqui não significa que é lixo. A mesma cadeira pode estar suja e muitas vezes ela é lavada, ela é restaurada, lixada, pintada, polida. Então não é porque está sujo não porque está velha que ela é lixo. Ela pode sim perder o valor, pode ter que ser restaurada, mas não é lixo de acordo com esse novo significado atual que nós percebemos. Letra C. Resíduos sólidos representados por materiais descartados pelas atividades humanas. Resíduos sólidos. Na verdade, o lixo não é sempre esse resíduo sólido, né? Tem lixo no seu estado líquido, né? Em seu estado semissólido, cremoso, que seja. Não necessariamente é sólido. Não, essa alternativa C ela não tem muita coerência com o que de fato pode ser tido como lixo real. Representados por materiais descartados pelas atividades humanas. Materiais descartados pode se referir a muitas coisas, muitos itens. Novamente, pode algo ser descartado não sendo lixo. Então, não é só porque é descartado que é lixo. Letra D. Qualquer material que ainda não pode ser reciclado, reutilizado ou compostado. Aí é que sim, nessa opção a gente vê que quando se utiliza aqui reciclado, pode estar falando de item sólido, né? Plástico, vidro, madeira, ferro. Reutilizado, né? Itens, objetos que podem ser restaurados. Ou compostado, aqui a gente fala daqueles itens líquidos, né? Itens cremosos de consistências diferentes que não são sólidos. E quando se utiliza esse advérbio aqui, não, né? Ainda não, na verdade, ainda não pode ser reciclado, é porque de fato aí sim é algo que não tem como ser reutilizado, restaurado, usado novamente, né? Reaproveitado. Não se tem mais nada que possa ser feito. Último caso, aí sim seria lixo, teria um outro fim. Então, de acordo com o que nós vemos atualmente no mundo contemporâneo e de acordo com essa manchete aqui, né, do novo significado e essa frase inicial da questão, do enunciado da questão, né, em que afirma a mudança no significado da palavra lixo refere-se a questões ambientais e sua preservação, com base nisso nós podemos afirmar que a resposta é letra D. Poxa, mas eu tenho que ter esse conhecimento, nessa número 7 acaba tendo que ter. Ele não traz nessa número 7 nenhum texto de apoio, nenhum texto de amparo. Ele não traz nem o significado do dicionário, só traz a manchete. Então é uma questão bem interessante. É uma questão nova até, né? Uma questão que tem uma visão nova. Geralmente as questões elas trazem seus conceitos, seus textos apoiadores. Esta não trouxe. Número 8. Qual das frases abaixo apresenta um erro de concordância verbal? O que é a concordância verbal? É a concordância que se dá entre o sujeito e o verbo. Todo verbo ele se modifica de acordo com o seu sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se está no plural, o verbo vai para o plural. E existem algumas características de sujeito que confundem ou que aceitam uma dupla concordância do verbo. Ele pode estar tanto no singular quanto no plural. Algumas vezes ele é obrigado a estar no singular, mesmo parecendo que ele tem aqui para o plural ou vice-versa. É o que ocorre, por exemplo, quando aparece porcentagens, né? 46% e 10%. 46% na letra A e 10% na letra B. Quando aparecem sujeitos com numeração, com porcentagem,
o verbo ele concorda com o numeral. 46% dos que sofrem. Então percebemos que esse 46% aqui, na verdade aqui essa questão é mais complexa, né? O sujeito aqui é o que, porém o que é um pronome relativo, ele se refere ao numeral, né? Ao item anterior. Então, por sílapse de número, ele vai para o plural dos que sofrem. Letra B. No caso, aqui na letra B não tem nenhum pronome relativo. Os 10% ele já está ligado diretamente ao verbo sofrer. Então, 10% dos brasileiros sofrem. Aqui nem a possibilidade singular ela é possível se o brasileiro estivesse no singular, né? 10% do povo, por exemplo, 10% do povo poderia ficar no singular, povo sofre, mas neste caso não há nenhum elemento no singular para esse sofre ser aceitável no singular. Então a resposta aqui é a letra B. Aqui deve obrigatoriamente o verbo ir para o plural, sofrem. Letra C. 2.390 testes de glicemia realizados, 230 estavam. Aqui a concordância está correta, 230 é plural, é sujeito de estavam. O que representa 16,55%. Não tem nenhum outro item aqui. O que representa? Representa é o verbo e o sujeito é o pronome relativo. O pronome relativo se refere ao item anterior, que é o pronome demonstrativo o, aquilo o qual representa. Então, aqui está no singular corretamente. Na letra D, a entidade realiza mutirões. A entidade está no singular, realiza está no singular também, está correta a concordância. Resposta, então, letra B, onde há erro. Número 9. Número 9 é uma questão de hífen. A palavra antissocial não tem mais hífen de acordo com o novo acordo ortográfico. As palavras das alternativas a seguir igualmente deixaram de ter hífen pelo mesmo motivo de antissocial, exceto uma, que é antissocial, ela não tem hífen porque o prefixo ante termina em vogal e a palavra que vem depois inicia por S. Quando o prefixo termina por vogal e a próxima palavra se inicia por S ou R, não há mais hífen. Esse S e esse R eles se duplicam e a palavra fica aí, né, toda ela inteira, sem o hífen. É o que ocorre também na letra A. Alto termina em vogal e a palavra que vem depois se inicia por S. Então o S foi duplicado. Mesma coisa com mini, saia. Mini termina em vogal e a próxima começa por S e foi duplicada. Ultrassonografia. Ultra termina por vogal e sonografia inicia por S, então foi duplicado. Aqui, em mal sucedido, o que ocorre com o prefixo mal é que ele leva hífen quando a palavra que vem depois se inicia por vogal. E aí, para não ficar, né, por exemplo, mal educado, então se utiliza o hífen, mal educado. Neste caso, quando a palavra que vem depois já se inicia por consoante, não há necessidade, não há uma confusão na hora de falar, na forma de pronunciar a palavra. Ela continua sendo mal sucedido. Então não precisa se dobrar o S. O S só se dobra porque fica no meio de duas vogais nas anteriores, né? Senão ficaria com o som de Z. Autossuficiente, minisaia, ultrasonografia. Neste caso aqui não há confusão de pronúncia. O S continua com som de C, mal sucedido. Então, resposta é a letra C. Número 10. De acordo com as construções sintáticas das manchetes 1 e 2, o verbo devolver, sabemos então que ele vai falar de devolver, do verbo devolver. Enunciado. Dependendo de sua regência, o verbo pode ser transitivo ou bitransitivo. Ou seja, o verbo pode ter um ou dois complementos.
Se ele for transitivo, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, ou seja, ter um complemento sem preposição, que é o transitivo direto, ou pode ter um complemento com preposição, que é o transitivo indireto. Se ele for bitransitivo, ele apresenta os dois complementos. Um objeto direto, que é o sem preposição, e o outro objeto indireto, que é com preposição. No caso do verbo devolver, verifique seu emprego nas manchetes de abril de 2024. Então, temos aqui duas manchetes em que aparecem o verbo devolver. Vamos ver como que esse verbo devolver aparece, se é transitivo ou bitransitivo. Dinheiro esquecido. O programa restitua, quer devolver, devolver. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Devolve 314 milhões, está aqui um objeto direto sem preposição, à população. Está aqui um complemento, né, um objeto indireto, um complemento com preposição. Como que você sabe que está com preposição? Porque tem esse A com acento grave. O acento grave diz justamente que há a presença de dois As, de dois sons As. Um é da preposição a e o outro do artigo a, pela palavra população ser feminina. Então, esse devolver dessa primeira manchete, ele é bitransitivo, apresenta os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Manchete 2. O município terá que anular multas de trânsito e devolver dinheiro a motoristas. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Devolve alguma coisa, dinheiro, objeto direto, porque não tem preposição, e a motoristas, objeto indireto. Por quê? Porque tem preposição. Como você sabe que esse a é preposição e não é artigo? Justamente porque motoristas está no plural. Se fosse artigo, deveria haver um AS, no caso, na verdade, né, um OS, aos motoristas. Poderia colocar, não teria problema nenhum. O que ficaria bem evidente é que em aos o A é preposição e o OS é o artigo, aos motoristas. Aqui não leva crase. Por que não leva crase, né? Acento grave? Porque não há junção de sons iguais, não há junção de dois As. O acento grave só aparece quando há sons de dois As. Como não apareceu o OS nesse complemento motoristas, só ficou evidente o A, preposição. Como preposição é invariável, não vai para o masculino nem para o plural, então ele fica sendo apenas realmente o a motoristas. Logo, temos um objeto indireto e um objeto direto. O devolver também está sendo usado como bitransitivo, ou seja, duas transitividades, uma direta e uma indireta. Então, a resposta, vamos ver. Segue regência apenas transitiva? Não, já podemos descartar essa. Letra B. Segue regência apenas transitiva? Não, podemos descartar esse apenas transitivo. Segue regência bitransitiva com dois complementos, sendo um sem preposição, que é 314 na manchete 1, e é dinheiro na manchete 2, correto. E o outro com preposição, que é a população na manchete 1 e a motoristas na manchete 2. Então, a resposta é a letra C. Na letra D, segue regência bitransitiva, sendo os complementos sem preposição. Ele traz 314, está certo, dinheiro, está certo, e a motoristas ele considera como se fosse esse complemento sem preposição, quando na verdade não é. Ele é complemento com preposição, objeto indireto. Então tá aí, pessoal, mais essas questões. No próximo vídeo faremos o comentário das últimas 5 questões, da 11 a 15, e qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário, pode fazer sua pergunta e a gente responde aí. Beleza? Muito obrigado, bons estudos, Deus abençoe vocês.